Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Yara e eu estou aqui para continuar a leitura da série Percy Jackson. Nós estamos terminando o último livro da série, o último Olimpiano. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, eu aconselho você a olhar as nossas playlists, que tem todos os outros livros da série Percy Jackson, da série Harry Potter e mais vários outros que nós já lemos, tá? Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 16, Recebemos a ajuda de um ladrão. Vamos lá? Eis a minha definição de nem um pouco divertido. Voar em um Pégaso indo ao encontro de um helicóptero descontrolado. Se Guido não fosse tão bom em voar, teríamos sido cortados em pedaços e transformados em confete. Eu podia ouvir Rachel gritando lá dentro. Por alguma razão, ela não adormecera, mas dava para ver o piloto debruçado sobre os controles, inclinando-se de um lado para o outro à medida que o helicóptero oscilava na direção da lateral de um edifício comercial. Ideias? Perguntei a Annabeth. Você vai ter que pegar Guido e dar o fora, disse ela. E o que você vai fazer? Em resposta, ela gritou. Yeah! E Guido deu um mergulho. Abaixe-se, avisou Annabeth. Passamos tão perto do rotor que senti a força das lâminas aparando meu cabelo. Zunimos ao longo da lateral do helicóptero e Annabeth agarrou a porta. Foi aí que deu tudo errado. Eu estava tão apavorado que mal conseguia pensar, mas enquanto Guido despencava em espiral, vi de relance Rachel puxando Annabeth para dentro do aparelho. Aguente firme! Gritei para Guido. Minha asa, gemeu ele, está quebrada. Você consegue! Tentei desesperadamente lembrar o que Selena costumava nos dizer nas aulas de equitação com Pégasos. Relaxa a asa, estenda e plane. Caímos como pedras em direção à calçada 100 metros abaixo. No último momento, Guido estendeu as asas. Vi os rostos dos centauros nos olhando boquiabertos. Então interrompemos a queda, planamos uns 15 metros e tombamos na calçada. Pégaso sobre semideus. Ai, gemeu Guido, minhas patas, minha cabeça, minhas asas. Kiron aproximou-se a galope com sua maleta de médico e começou a cuidar do Pégaso. Eu me levantei. Quando olhei para cima, meu coração veio à boca. O helicóptero estava a segundos de se chocar contra a lateral de um edifício. Então, milagrosamente, o veículo se aprumou. Em seguida, descreveu um círculo e parou no ar. Muito lentamente começou a descer. Pareceu levar uma eternidade, mas finalmente o helicóptero aterrissou com um baque surdo no meio da Quinta Avenida. Olhei pelo para-brisa e não pude acreditar no que via. Annabeth estava no comando. Corri até lá enquanto o rotor rodopiava sem parar. Rachel abriu a porta lateral e arrastou o piloto para fora. Ainda estava vestida como se estivesse de férias, de shorts de praia, camiseta e sandálias. Seu cabelo estava emaranhado e seu rosto verde por causa da viagem de helicóptero. Annabeth saiu por último. Eu a fitei assombrado. Não sabia que você pilotava helicópteros. Nem eu, disse ela. Meu pai é louco por aviação. Além disso, Dédalo deixou algumas anotações sobre máquinas voadoras. Eu só segui minha intuição com os comandos. Você salvou minha vida, disse Rachel. Annabeth flexionou o ombro machucado. Bem, não vamos fazer disso um hábito. O que você está fazendo aqui, Dare? Não sabe que não é aconselhável voar em zona de guerra? Rachel olhou para mim. Eu precisava vir. Sabia que Percy estava com problemas. Nisso você acertou, resmungou Annabeth. Bem, se me dão licença, tenho que cuidar de alguns amigos feridos. Que bom que tenha dado uma passadinha por aqui, Rachel. Annabeth, chamei, e ela se foi furiosa. Rachel desabou no meio-fio e pôs a cabeça nas mãos. Me desculpe, Percy. Não tive a intenção de... Eu sempre atrapalho tudo.
Era difícil dizer qualquer coisa, embora eu me sentisse feliz por ela estar em segurança. Olhei na direção em que Annabeth se fora, mas ela já havia desaparecido no meio da multidão. Eu não podia acreditar no que ela acabara de fazer. Salvar a vida de Rachel, pousar um helicóptero e for embora, como se aquilo não fosse nada demais. Está tudo bem, disse eu a Rachel, embora minhas palavras soassem vazias. Então, qual é a mensagem que você queria me dar? Ela franziu o senho. Como é que você sabia disso? Um sonho. Rachel não pareceu surpresa. Ela puxou o short de praia, estava coberto de desenhos, o que não era muito incomum para ela, mas aqueles símbolos eu reconhecia. Letras gregas, desenhos de contas do acampamento, esboços de monstros e rostos de deuses. Eu não entendia como Rachel podia conhecê-los. Ela nunca fora ao Olimpo nem a um acampamento meio-sangue. Também tenho visto coisas, murmurou ela. Isto é, não só através da névoa. Isso é diferente. Tenho feito desenhos, escrito versos. Em grego antigo, disse eu. Você sabe o que dizem? Era sobre isso que eu queria falar com você. Eu esperava... Bem, se tivesse viajado de férias conosco, eu esperava que pudesse me ajudar a entender o que está acontecendo comigo. Ela me olhou suplicante. Seu rosto estava queimado de sol. O nariz descascava. Eu não conseguia me recuperar do choque de ela estar ali em carne e osso. Havia forçado a família a interromper as férias, concordar em ir para uma escola horrível e viera de helicóptero para o meio de uma batalha de monstros só para me ver. Ao seu modo, era tão corajosa quanto Annabeth. Mas o que estava acontecendo com ela, aquelas visões, me apavorava de verdade. Talvez fosse algo que acontecesse com todos os mortais que podiam ver através da névoa. Mas minha mãe nunca falara sobre nada assim. E as palavras de Estia sobre a mãe de Luke ficavam me voltando à mente. May Castellan foi longe demais. Tentou ver demais. Rachel, falei. Bem que eu queria saber. Talvez devêssemos perguntar a Kieran. Ela se encolheu como se tivesse levado um choque elétrico. Percy, algo está prestes a acontecer. Uma armadilha que termina em morte. O que quer dizer? Morte de quem? Eu não sei. Ela olhou ao redor nervosa. Você não sente? Essa é a mensagem que você queria me dar? Não. Ela hesitou. Me desculpe, minhas palavras não fazem sentido, mas esse pensamento acaba de me ocorrer. A mensagem que escrevi na praia era diferente, tinha seu nome nela. Perseus, lembrei-me, em grego antigo. Rachel assentiu. Não sei o significado, mas sei que é importante. Você precisa saber, dizia. Perseus, você não é o herói. Olhei para ela como se tivesse acabado de me dar um tapa. Você voou de milhares de milhas para me dizer que eu não sou o herói? É importante, insistiu ela. Isso vai influenciar o que você fizer. Não sou o herói da profecia, perguntei. Não sou o herói que derrota Cronos. O que você quer dizer? Me desculpe, Percy. Isso é tudo que sei. Eu precisava lhe dizer porque... Ora, Kieran aproximou-se a meio galope. Esta deve ser a senhorita Dare. Eu queria gritar para que ele fosse embora, mas é claro que não podia fazer isso. Tentei controlar minhas emoções. Tinha a sensação de ter outro furacão particular girando à minha volta. Kieran, Rachel Dare, apresentei. Rachel, este é meu instrutor Kieran. Olá, disse Rachel em tom grave. E não parecia nem um pouco surpresa com o fato de Kieran ser um centauro. Não está adormecida, senhorita Dare, observou ele. E, no entanto, é mortal. Sou mortal, concordou ela como se fosse um pensamento deprimente. O piloto adormeceu assim que cruzamos o rio. Não sei por que ou não. Só sabia que precisava vir aqui para prevenir Percy. Prevenir Percy? Ela tem visto coisas, disse eu. E também tem escrito versos e feito desenhos. Kieran ergueu uma sobrancelha. Mesmo? Conte-me. Ela lhe contou as mesmas coisas que me contara. Kieran alisava a barba. Senhorita Dare,
Talvez devêssemos conversar. Kiron, disse eu. Subitamente vi uma imagem terrível do acampamento meio-sangue na década de 1990 e do grito de May Castellan vindo do sótão. Você vai ajudar Rachel, não vai? Isto é, vai avisá-la que ela precisa ter cuidado com essas coisas. Não ir longe demais. Ele abanava a cauda rapidamente, como acontece quando está nervoso. Sim, Percy. Vou fazer de tudo para entender o que está ocorrendo e aconselhar a senhorita Dare. Mas isso pode levar algum tempo. Enquanto isso, você deve descansar. Empurramos o carro de seus pais para um lugar seguro. O inimigo parece estar parado por hora. Colocamos alguns beliches no Empire State Building. Durma um pouco. Todo mundo fica me mandando dormir, resmunguei. Não preciso dormir. Kiron conseguiu sorrir. Já se olhou no espelho recentemente, Percy? Baixei os olhos para as minhas roupas que estavam chamuscadas, queimadas, rasgadas e esfarrapadas depois de uma noite de batalhas. Estou horrível, admiti. Mas você acha que consigo dormir depois do que acaba de acontecer? Você pode ser invulnerável em combate, censurou Kiron. Mas isso só faz com que o seu corpo se canse mais rápido. Lembro-me de Aquiles. Quando aquele rapaz não estava lutando, estava dormindo. Ele devia tirar uns 20 cochilos por dia. Você, Percy, precisa descansar. Talvez você seja a nossa única esperança. Eu queria me queixar que eu não era a sua única esperança. Segundo Rachel, não era nem mesmo um herói. Mas a expressão nos olhos de Kiron deixava claro que ele não ia aceitar um não como resposta. Claro, resmunguei. Conversem. Caminhei penosamente na direção do Empire State Building. Quando olhei para trás, Rachel e Kiron estavam andando juntos, absortos em uma conversa séria, como se estivessem discutindo os detalhes de um enterro. No saguão, encontrei um beliche vazio e me joguei nele, certo de que não conseguiria dormir. E um segundo depois, meus olhos se fecharam. Em meus sonhos, estava de volta no jardim de Hades. O senhor dos mortos andava para cima e para baixo, com as mãos nos ouvidos, enquanto Nico o seguia agitando os braços. O senhor tem de fazer isso, insistia Nico. Deméter e Perséfone encontravam-se sentadas atrás deles à mesa do café da manhã. As duas deusas pareciam entediadas. Deméter serviu flocos de trigo integral em 4 tigelas imensas. Perséfone mudava por magia o arranjo decorativo da mesa, transformando as flores vermelhas em amarelas e depois com pontinhos coloridos. Eu não tenho que fazer nada. Os olhos de Hades chamejavam. Eu sou um deus. Pai, disse Nico, se o Olimpo cair, a segurança do seu palácio não terá importância. O senhor também vai desaparecer. Eu não sou um olimpiano, rosnou ele. Minha família deixou isso bem claro. O senhor é, disse Nico, goste ou não. Você viu o que eles fizeram com a sua mãe? Disse Hades. Zeus a matou. E você quer que eu os ajude? Eles merecem o que estão tendo. Perséfone suspirou. Ela movia os dedos pela mesa, distraidamente transformando os talheres em rosas. Podemos, por favor, não falar sobre aquela mulher? Pediu. Sabem o que seria bom para este garoto? Ponderou Deméter. A agricultura. Perséfone revirou os olhos. Mãe. 6 meses atrás de um arado, excelente para a formação do caráter. Nico entrou na frente do pai, obrigando Hades a olhá-lo. Minha mãe compreendia o que era a família. Era por isso que não queria nos deixar. Não pôde simplesmente abandonar sua família porque eles fizeram algo horrível. O senhor também fez coisas horríveis a eles. Maria morreu, lembrou-lhe Hades. O senhor não pode simplesmente se isolar dos outros deuses. Estou muito bem assim há milhares de anos. E isso o fez sentir-se melhor? Perguntou Nico. Aquela maldição que lançou ao oráculo o ajudou de alguma forma? Guardar rancor é um defeito fatal. Bianca me advertiu sobre isso e tinha razão. Para semideuses, eu sou imortal, todo-poderoso,
Eu não ajudaria os outros deuses, nem se eles me pedissem, nem se Percy Jackson implorasse. Você está tão exilado quanto eu, gritou Nico. Pare de alimentar sua raiva e faça algo útil pelo menos uma vez. Essa é a única maneira de eles o respeitarem. As palmas de Hades se encheram de fogo negro. Vá em frente, disse Nico. Acabe comigo, é exatamente isso que os outros deuses esperariam do Senhor. Prove que eles têm razão. Sim, por favor, queixou-se Deméter. Faça-o calar a boca. Perséfone suspirou. Eu não sei. Prefiro lutar na guerra a comer outra tigela de cereal. Isso é um saco. Hades rugiu furioso. Sua bola de fogo atingiu uma árvore prateada bem ao lado de Nico, transformando-a em uma poça de metal líquido. E meu sonho mudou. Eu me vi diante dos prédios das Nações Unidas, menos de 2 quilômetros a nordeste do Empire State Building. O exército do Titã havia armado acampamento em torno do complexo da ONU. Dos mastros das bandeiras pendiam horríveis troféus, capacetes e peças de armaduras de campistas derrotados. Ao longo de toda a primeira avenida, gigantes amolavam seus machados, teuquines consertavam armaduras em forjas improvisadas. O próprio Cronos andava de um lado para o outro no alto da praça, balançando sua foice de modo que suas guarda-costas de Dracaenai deixaram-se ficar bem atrás. Ethan, Nakamura e Prometeu mantinham-se por perto, fora do alcance da foice. Ethan manuseava nervosamente as correias do seu escudo, mas Prometeu parecia calmo e senhor de si em seu smoking, como sempre. Eu odeio este lugar, grunhiu Cronos. Nações Unidas. Como se a humanidade um dia pudesse se unir. Lembre-me de demolir este prédio depois que destruirmos o Olimpo. Sim, senhor. Prometeu sorriu como se a fúria do seu mestre o divertisse. Devemos demolir os estábulos no Central Park também? Sei o quanto cavalos podem irritá-los. Não, zombe de mim, Prometeu. Aqueles malditos centauros se arrependerão de ter interferido. Vou servi-los como almoço para os cães infernais, começando por aquele meu filho, o fracote do Quiro. Prometeu deu de ombros. Aquele fracote destruiu uma legião inteira de teuquines com suas flechas. Cronos bandiu a foice e cortou o mastro de uma bandeira ao meio. As cores do Brasil vieram abaixo sobre o exército, esmagando uma Dracaenai. Nós vamos destruí-los, rugiu Cronos. É hora de soltar o Draco. Nakamura, você se incumbe disso. Sim, senhor. Quando o sol se puser? Não, disse Cronos. Imediatamente. Os defensores do Olimpo estão seriamente feridos, não estarão esperando um ataque rápido. Além disso, sabemos que eles não podem vencer esse Drakon. Ethan parecia confuso. Meu senhor? Não se preocupe, Nakamura, apenas cumpra a minha ordem. Quero o Olimpo em ruínas quando o tifão chegar a Nova York. Vamos destruir os deuses completamente. Mas, meu senhor, disse Ethan, sua regeneração. Cronos apontou para Ethan e o semideus ficou imóvel. Por acaso parece, sibilou Cronos, que eu preciso me regenerar? Ethan não respondeu. É meio difícil fazer isso quando você está paralisado no tempo. Cronos estralou os dedos e Ethan desabou no chão. Logo, rosnou o Titã, esta forma será desnecessária. Não vou descansar com a vitória tão perto, agora vá. Ethan saiu apressado. Isso é perigoso, meu senhor, advertiu Prometeu. Não seja apressado. Apressado? Depois de apodrecer por 3.000 anos nas profundezas do Tártaro, você me chama de apressado? Vou cortar Percy Jackson em 1000 pedaços. Você o enfrentou 3 vezes, observou Prometeu. E, no entanto, sempre disse que estava aquém da dignidade de um titã lutar com um mero mortal. Eu me pergunto se seu hospedeiro mortal não está influenciando, enfraquecendo seu julgamento. Cronos voltou os olhos dourados para o outro titã. Está me chamando de fraco? Não, meu senhor, eu só quis dizer. Sua lealdade está dividida? Perguntou Cronos.
Talvez você sinta falta de seus velhos amigos, os deuses. Gostaria de juntar-se a eles? Prometeu ficou pálido. Expressei-me mal, meu senhor. Suas ordens serão cumpridas. Ele voltou-se para o exército e gritou: Preparem-se para a batalha! As tropas começaram a se movimentar. De algum lugar atrás do complexo da ONU, um rugido feroz sacudiu a cidade. O som de um Drácon acordando. O barulho era tão horrível que me acordou, e percebi que ainda podia ouvi-lo a quase 2 quilômetros de distância. Groover estava de pé ao meu lado, parecendo nervoso. O que foi isso? Eles estão vindo, eu lhe disse, e nós estamos em apuros. O chalé de Hefesto estava sem fogo grego. O chalé de Apolo e as caçadoras estavam catando flechas. A maioria de nós já havia comido tanta ambrosia e tomado tanto néctar que não ousávamos ingerir nem mais um pouco. Restávamos 16 campistas, 15 caçadoras e meia dúzia de sátiros em condições de lutar. O restante havia se refugiado no Olimpo. Os pôneis de festa tentavam formar filas, mas cambaleavam, riam e todos cheiravam a root beer. Os texanos davam marradas nos integrantes do Colorado, a divisão de Missouri discutia com a de Illinois. Eram grandes as chances de que todo o exército acabasse lutando entre si em vez de contra o inimigo. Kiron aproximou-se a trote com Rachel nas costas. Senti uma pontada de irritação porque Kiron raramente dava carona a alguém, e nunca a um mortal. Sua amiga aqui tem insights úteis, Percy, disse ele. Rachel corou. São apenas algumas coisas que andei vendo. Um Drácon, disse Kiron. Um Drácon de Lídia, para ser exato, o tipo mais antigo e mais perigoso. Eu a fitei. Como você soube disso? Não sei ao certo, admitiu Rachel. Mas esse Drácon tem seu destino determinado. Ele será morto por um filho de Ares. Annabeth cruzou os braços. Como você pode saber disso? Eu simplesmente vi, não sei explicar. Bem, vamos torcer para que esteja errada, disse eu, porque estamos um tanto carentes de filhos de Ares. Um pensamento me ocorreu e praguejei em grego antigo. O que foi? Perguntou Annabeth. O espião, respondi. Cronos disse, sabemos que eles não podem vencer esse Drácon. O espião o vem mantendo informado. Cronos sabe que o chalé de Ares não está conosco. Propositadamente escolheu um monstro que não podemos matar. Thalia franziu o senho. Se eu pegar esse espião, ele vai se arrepender muito. Talvez possamos mandar outro mensageiro ao acampamento. Já fiz isso, disse Kiro. Blackjack está a caminho. Mas se Selena não conseguiu convencer Clarice, duvido que Blackjack consiga. Um rugido fez tremer o chão. Parecia muito perto. Rachel, disse eu, entre no edifício. Eu quero ficar. Uma sombra cobriu o sol. Do outro lado da rua, o Drácon desceu, serpenteando pela lateral de um arranha-céu. Ele rugiu e 1000 janelas se estilhaçaram. Pensando bem, disse Rachel baixinho, não vou entrar. Deixe-me explicar. Existem dragões e existem Drácons. Os Drácons são muito milênios mais velhos do que os dragões e muito maiores. Parecem serpentes gigantes. A maioria não tem asas, a maioria não cospe fogo, embora alguns o façam. Todos são venenosos, todos são imensamente fortes, com escamas mais resistentes que titânio. Seus olhos podem paralisá-lo. Não a paralisia do tipo você vai virar pedra, usada pela medula, mas aquela do tipo, ah meu Deus, aquela cobra enorme vai me comer. Tão ruim quanto a primeira. Temos aulas de combate a Drácons no acampamento, mas não existe forma de se preparar para um réptil de 70 metros de comprimento e largo como um ônibus escolar, deslizando pela lateral de um edifício. Os olhos amarelos semelhantes a holofotes e a boca cheia de dentes afiados, grandes o suficiente para mastigar elefantes. Eu quase senti saudade da porca voadora. Enquanto isso, o exército inimigo avançava pela 5ª Avenida. Fizéramos todo o possível para tirar os carros do caminho e manter os mortais em segurança. E isso
só facilitou a aproximação de nossos inimigos. Os pôneis de festa abanavam as caudas nervosamente. Kiron ia e vinha por suas fileiras a galope, com gritos de encorajamento para que se mantivessem firmes e pensassem na vitória e em root beer, mas achei que a qualquer instante eles iriam entrar em pânico e fugir. Eu fico com o Draco. Minha avó saiu como um guincho tímido, então gritei mais alto. Eu fico com o Draco. Todos os outros segurem o exército. Annabeth estava ao meu lado. Ela havia puxado o capacete de coruja sobre o rosto, mas eu sabia que seus olhos estavam vermelhos. Vai me ajudar? Perguntei. É isso que eu faço, ela disse chateada. Ajudo meus amigos. Eu me senti um completo idiota. Queria puxá-la de lado e explicar que não pretendia que Rachel estivesse ali, que não foi ideia minha, mas não tínhamos tempo. Fique invisível, disse eu. Procure brechas nas junções de suas escamas enquanto eu o mantenho ocupado, mas tenha cuidado. Assoviei. Sra. O'Leary, junto! Au! Minha cadela infernal soltou uma fileira de centauros e me deu uma lambida que tinha um cheiro suspeito de pizza de pepperoni. Então, saquei a espada e atacamos o monstro. O Draco estava 3 andares acima de nós, rastejando pela lateral do edifício enquanto avaliava nossas tropas. Para onde quer que ele olhasse, os centauros se imobilizavam de medo. Vindo do norte, o exército inimigo investiu contra os pôneis de festa e nossas fileiras se romperam. O Dracon atacou, engolindo 3 centauros californianos de uma vez só, antes que eu pudesse sequer me aproximar. A Sra. O'Leary saltou no ar, uma sombra negra e mortal com dentes e garras. Normalmente, um cão infernal atacando é uma visão aterradora, mas perto do Dracon, a Sra. O'Leary parecia um brinquedo de criança. Suas garras rasparam inofensivas as escamas do Dracon. Ela mordeu a garganta do monstro, mas não conseguiu deixar nem sequer uma marca. Seu peso, porém, foi suficiente para derrubar o Dracon da lateral do prédio. Ele se debateu desajeitadamente e tombou na calçada. O cão infernal e o réptil engalfinhados. O Dracon tentou morder a Sra. O'Leary, mas ela estava perto demais de sua boca. O veneno espirrou para todos os lados, transformando os centauros, assim como alguns monstros, em pó. Mas a Sra. O'Leary continuava rodeando a cabeça do Dracon, arranhando e mordendo. Ia! Enterrei contra a corrente bem fundo no olho esquerdo do monstro. O holofote se apagou. O Dracon silvou e empinou-se para atacar, mas eu o colei de lado. Ele mordeu um pedaço do calçamento do tamanho de uma piscina e se voltou para mim com um olho bom. Eu me concentrei em seus dentes para não ficar paralisado. A Sra. O'Leary fez o máximo para atrair a atenção dele, saltou em sua cabeça, arranhando e rosnando como se fosse uma peruca preta muito zangada. O restante da batalha não estava indo bem. Os centauros haviam entrado em pânico sob o ataque de gigantes e demônios. Vez ou outra, uma camiseta laranja do acampamento surgia no mar de combatentes, mas rapidamente desaparecia. Flechas gritavam. O fogo explodia em ondas de um lado ao outro de ambos os exércitos, mas a ação estava se transferindo da rua para a entrada do Empire State Building. Estávamos perdendo terreno. De repente, Annabeth se materializou nas costas do Dracon. O boné de invisibilidade caiu da sua cabeça enquanto ela enfiava a faca de bronze em uma fenda nas escamas do réptil. O Dracon rugiu e se contorceu, derrubando Annabeth. Alcancei-a no momento em que ela havia caído no chão. Arrastei-a tirando do caminho, quando a serpente rolou, esmagando um poste de luz exatamente onde ela estivera. Obrigada, disse ela. Eu falei para ter cuidado. Sim, bem, abaixe-se. Foi a vez dela me salvar. Ela me empurrou para o chão no momento em que os dentes do monstro se fechavam com um estalo acima da minha cabeça. A Sra. O'Leary golpeou a cara do Dracon para chamar sua atenção e rolamos para sair do caminho. Enquanto isso, nossos aliados haviam recuado para as portas do Empire State Building. O exército inimigo inteiro o cercava. Estávamos sem opção. Não havia mais ajuda. Annabeth e eu teríamos que recuar antes que ficássemos isolados do Monte Olimpo.
Nesse momento, ouviu um estrondo no sul. Não era um som que se ouvia muito em Nova York, mas eu o reconheci imediatamente. Rodas de carruagem. Ares! Gritou uma voz de garota. E uma dúzia de carruagens de guerra lançou-se na batalha. Em cada uma ondulava uma bandeira vermelha com o símbolo da cabeça do javali. E todas eram puxadas por uma equipe de cavalos esqueletos com crino de fogo. Um total de 30 guerreiros descansados, de armadura brilhante e olhos cheios de ódio, baixou suas lanças a um só tempo, formando um áspero muro de morte. Os filhos de Ares! Exclamou Annabeth perplexa. Como é que Rachel não sabia? Eu não tinha uma resposta, mas liderando o ataque estava uma garota em uma armadura vermelha familiar, o rosto coberto por um capacete de cabeça de javali. Segurava no ar uma lança que estalava com eletricidade. Clarice viera pessoalmente para o resgate, enquanto 6 de suas carruagens atacavam o exército de monstros. Ela liderava as outras 6 diretamente contra o Draco. O réptil se empinou e conseguiu derrubar a Sra. O'Leary. Minha pobre cadela de estimação se chocou contra a lateral do edifício com um ganido. Corri para ajudá-la, mas o monstro já havia voltado a atenção para a nova ameaça. Mesmo com um olho só, seu olhar feroz foi suficiente para paralisar 2 condutores de carruagem. Eles se desviaram, indo bater em uma fila de carros. As outras 4 carruagens continuaram o ataque. O monstro mostrou as presas, pronto para dar o bote, e sua boca recebeu uma carga de dardos de bronze celestial. Isso! Gritou ele, o que provavelmente significava ai na língua dos Dráculos. Ares comigo! Gritou Clarice. Sua voz parecia mais estridente do que de hábito, mas acho que isso não era de surpreender diante do que ela estava enfrentando. Do outro lado da rua, a chegada de 6 carruagens deu aos pôneis de festa nova esperança. Eles se reuniram nas portas do Empire State Building e o exército inimigo foi momentaneamente tomado pela confusão. Enquanto isso, as carruagens de Clarice cercaram o Draco. Lanças se quebravam de encontro à pele do monstro. Cavalos, esqueletos cuspiam fogo e relinchavam. 2 outras carruagens foram viradas, mas os guerreiros simplesmente saltaram dela, sacaram as espadas e foram à luta. Cravavam as lâminas nas fendas entre as escamas da criatura. Desviavam-se dos jatos de veneno como se tivessem sido treinados para isso durante a vida toda, o que, é claro, tinham mesmo. Ninguém podia dizer que os campistas de Ares não eram bravos. Clarice estava bem ali na frente, espetando sua lança na cara de Draco, tentando destruir o outro olho. Mas enquanto eu observava, as coisas começaram a dar errado. O Draco agarrou um campista de Ares e o engoliu de uma vez só. Derrubou outro e borrifou veneno em um terceiro, que recuou em pânico, a armadura derretendo. Temos de ajudar, disse Annabeth. Ela estava certa. Eu havia ficado ali parado, assombrado. A Sra. O'Leary tentou se levantar, mas tornou a ganir. Uma de suas patas estava sangrando. Fica aqui atrás, garota, disse-lhe eu. Você já fez o bastante. Annabeth e eu saltamos nas costas do monstro e corremos na direção de sua cabeça, tentando desviar sua atenção de Clarice. Seus companheiros de chalé atiravam dardos, a maior parte dos quais se quebrava, mas alguns se alojavam entre os dentes do monstro. Ele fechou os maxilares com força e sua boca tornou-se uma mistura de sangue verde, veneno amarelo espumoso e armas estilhaçadas. Você consegue! Gritei para Clarice. Um filho de Ares está destinado a matá-lo. Através do seu capacete de guerra eu só conseguia ver seus olhos, mas dava para perceber que alguma coisa estava errada. Seus olhos azuis brilhavam de medo. Clarice nunca mostrava assim. E ela não tinha olhos azuis. Ares! Gritou ela em uma voz estranhamente esganiçada. Então nivelou a lança e atracou o Draco. Não! Espere! Mas o monstro olhou para ela, quase com desprezo, e cuspiu o veneno diretamente em seu rosto. Ela gritou e caiu. Clarice! Annabeth saltou das costas do monstro e correu para ajudar, enquanto os outros campistas de Ares tentavam defender sua líder caída.
Finquei contra a corrente entre duas escamas da criatura e consegui voltar sua atenção para mim. Fui lançado ao chão, mas caí de pé. Venha, seu verme estúpido, olhe para mim! Nos minutos seguintes, tudo que vi foram dentes. Eu recuava e me desviava do veneno, mas não conseguia ferir aquela coisa. Vi uma carruagem aterrissar na Quinta Avenida, então alguém correu em nossa direção. Uma voz feminina aflita gritou: "Não, maldita seja, por quê?" Ousei olhar naquela direção, mas o que vi não fazia o menor sentido. Clarice estava caída no chão. Sua armadura fumegava com veneno. Annabeth e os campistas de Ares tentavam tirar seu elmo, e ajoelhada ao lado deles, com o rosto manchado de lágrimas, estava uma garota com roupas do acampamento. Era Clarice? Minha cabeça girava. Por que eu não percebera antes? A garota na armadura de Clarice era muito mais magra e não tão alta. Mas por que alguém se faria passar por Clarice? Eu estava tão perplexo que o Drácon quase me quebrou ao meio. Esquivei-me e a fera enterrou a cabeça em uma parede de tijolos. Por quê? Perguntou a verdadeira Clarice, segurando a outra garota nos braços, enquanto os campistas lutavam para retirar o capacete corroído pelo veneno. Cris Rodrigues veio correndo da carruagem voadora. Ele e Clarice deviam ter vindo até aqui perseguindo os campistas de Ares, que equivocadamente haviam seguido a outra garota, acreditando que fosse sua líder, mas ainda não fazia sentido. O Drácon soltou a cabeça da parede e gritou com fúria. "Cuidado!" avisou Cris. Em vez de se voltar para mim, o Drácon girou na direção do som da voz de Cris, mostrando as presas para o grupo de semideuses. A verdadeira Clarice ergueu os olhos para o Drácon, o rosto cheio do mais puro ódio. Eu vira um olhar com aquela intensidade apenas uma vez. Seu pai. Ares tinha a mesma expressão quando eu o enfrentara. "Quer morte?" gritou ela para o Drácon. "Então venha!" Ela agarrou sua lança que estava com a garota caída. Então, sem armadura nem escudo, investiu contra o Drácon. Tentei cobrir a distância para ajudá-la, mas Clarice foi mais rápida. Esquivou-se para o lado quando o monstro atacou, pulverizando o chão diante dela. Então, saltou para a cabeça da criatura. Quando esta se empinou, ela enfiou a lança elétrica em seu olho bom com tanta força que espatifou a haste, liberando todo o poder mágico da arma. A eletricidade percorreu a cabeça do monstro, fazendo com que todo o seu corpo estremecesse. Clarice saltou, rolando em segurança para a calçada, enquanto a fumaça saía da boca do Drácon, cuja carne se dissolveu. Ele desabou. A couraça era agora apenas um túnel oco e escamoso. O restante de nós fitava a Clarice com assombro. Eu nunca vira alguém abater um monstro tão imenso sozinho, mas Clarice não parecia se importar. Correu de volta para a garota ferida que havia roubado sua armadura. Por fim, Annabeth conseguiu remover o capacete. Todos nos reunimos em torno dela. Os campistas de Ares, Cris, Clarice, Annabeth e eu. A batalha prosseguia ao longo da Quinta Avenida, mas nesse momento nada existia, exceto nosso pequeno círculo. Suas feições, antes lindas, estavam queimadas pelo veneno. Nenhuma quantidade de néctar ou ambrosia a salvaria. Algo está prestes a acontecer. As palavras de Rachel soavam em meus ouvidos. Uma armadilha que termina em morte. Agora eu sabia o que ela quis dizer. E sabia quem havia liderado o chalé de Ares para a batalha. Baixei os olhos para o rosto moribundo de Silena Beauregard. E é isso. Existem heróis e existem heróis. A coragem da Silena nesse capítulo é muito mais do que tocante, porque é a coragem de alguém que, em teoria, não teria condições. É a coragem de alguém que sabia que, mesmo que sobrevivesse ao monstro, não sobreviveria a muitas outras coisas, né? E esse é um capítulo muito emocionante. Esse final de capítulo é muito emocionante. E
eu gosto especialmente desse capítulo, né, com um carinho muito grande, porque, caramba, a Clarice, querendo ou não, a Clarice resolve. O chalé de Ares, apesar de todo o histórico deles aqui, né, eles resolvem, não é? Isso é uma crença particular, pessoal, minha. E por isso que, assim, eu li esse capítulo com muita vontade quando eu comecei a ler pela primeira vez, né? Que eu via onde aquilo tudo tava dando. Embora a Clarice tivesse sido forçada a resolver a situação, no final das contas, mas que não interessa se uma coisa... não interessa se a postura de alguém ou se a postura de um grupo pode parecer a malvada, a mal-humorada, de cara fechada, se por um grupo, por um tempo, aquele grupo de pessoas pode ter estado errado, pode estar defendendo o lado errado da coisa, ou pode simplesmente não estar defendendo o lado errado nenhum. Se resolveu, né? Para além da coragem vacilena, né, de fazer o que ela fez, da forma que ela fez, fica claro, primeiro, que os filhos de Ares lutariam, né? Bastava que eles achassem que a Clarice estava ordenando o ataque, e que a Clarice, no final das contas, na hora que ela achou que aquilo ficou pessoal, né, que seja, mas ela resolveu. Então é isso que basta. Então, assim, eu acho que pra mim esse capítulo diz uma coisa assim que sempre foi muito importante pra mim, que eu acredito de verdade, e que quando a ajuda vem, que a ajuda venha, e que seja ela de onde ela vier, a gente resolve o resto depois, não é? E que toda ajuda será bem-vinda, e que às vezes é uma tragédia, né, porque acabou sendo uma tragédia, embora a vida dos heróis seja trágica, é daí que a ideia vem, tá? Veio para resolver uma situação, e isso às vezes acontece com bastante frequência em situações humanas e mortais. Se algo tem que ser resolvido, que a gente se alie a quem a gente tiver que se aliar para que aquilo se resolva, e depois a gente decide o que é ético, o que é certo, o que o nosso coração manda. Mas quando a gente tem uma situação para resolver, bora resolver. Mesmo que algumas cabeças rolem, mesmo que alguns orgulhos fiquem feridos, e mesmo que o certo tenha sido definitivamente escrito por linhas muito tortas. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse capítulo. O livro tá acabando, a série tá acabando, mas vai vir muita coisa por aí ainda. Se você gostou, curte aqui esse vídeo, aproveita, manda para os seus amigos, divulga nosso trabalho e vai dar uma rodadinha no nosso canal para ver mais um monte de coisas que estão gravadas aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima vez.